Oi, amores! Depois de 15 dias da minha volta da Amazônia, senti de vir compartilhar, né, tirar as dúvidas de vocês. Muitos deixaram aí perguntas na caixinha, então vou responder aqui nessa live essas perguntas, vou compartilhar um pouquinho do sentir do meu coração, o que foi essa experiência. Foi uma experiência muito forte, eu acredito muito que é um chamado, então que através de mim, da minha experiência, vocês também possam receber esse chamado, como a experiência de outras pessoas foram aí canais para que eu pudesse seguir o meu. Então foi um processo muito lindo, desafiador aqui no início, de integrar tudo aquilo que a floresta trouxe para mim, porque quando a gente chega lá, a gente acessa um portal que é pura alma. É uma pureza, é uma energia tão pura que quando a gente volta, a gente precisa buscar desenvolver em nós, uma forma, né, de sustentar aquela energia, porque a gente fica querendo voltar para lá, a gente fica querendo estar naquela energia sempre, né? E só que o mais interessante é que aquela energia que a gente reconhece lá, a gente só reconhece porque está aqui dentro da gente, né? Então a gente conseguir ancorar essa energia que habita dentro de nós, na qual a gente reconheceu lá, integrado naquele sistema, né, tão perfeito e que traz toda a potência de Gaia, foi aí o meu maior desafio. Então por isso que eu demorei para vir, porque para falar aqui com vocês, compartilhar, apesar de assim, muitas pessoas me chamarem para saber como foi, eu fiquei bem feliz assim com a busca de vocês e poder ser esse canal de compartilhar, porque quando me perguntavam como é que foi, eu não tinha palavras para descrever, porque como eu falei já, a Amazônia ela é pura alma, e aí então a troca que acontece é no nível muito profundo de alma mesmo. Então eu sinto que esse tempo que eu precisei foi para ir integrando o que aquilo queria me dizer, né? O que tudo aquilo que reverberou a nível emocional, principalmente, né? Porque a gente viveu aí muitos dias à beira de um rio, né? E então muita água, muitas emoções fluindo, né? E uma resistência, né? Eu senti muita resistência do meu ego em deixar fluir essas emoções, principalmente no início. E aí depois a gente permitir, né? Depois no final desse processo, permitir esse fluir e trazer esse fluir aqui para a vida. Então eu vou ir para as caixinhas, porque senão eu vou ficar aqui filosofando, falando muito tempo, né? Então eu quero responder a caixinha de quem participou aí com as dúvidas de como foi. E conforme eu vou respondendo, vou trazendo aí, né, mais sobre as minhas experiências. Vamos lá. Vou responder aqui onde é que foi a localização, né? Me perguntaram onde é que foi a localização. Então, a gente sabe que a floresta amazônica ela é gigantesca, então a gente tem vários lugares para ter acesso a ela, mas a minha experiência ela foi em Manaus, né? Então eu fui para Manaus, e de Manaus a gente fez um transfer, a gente foi num grupo, então quero aqui compartilhar com vocês que a minha experiência foi em grupo, foi num retiro, onde a gente viveu várias práticas, né, terapêuticas. Então também foi um processo bem intenso, porque além daquela troca com a Amazônia, a gente viveu aí diariamente vários processos em grupo, e o grupo ele potencializa muito a nossa cura, então também foi bem profundo. Então a gente esse grupo se encontrou em Manaus, e a gente seguiu mais ou menos umas 2 horas do centro de Manaus até a beira do rio, de ônibus, e depois a gente pegou um barco. Vocês viram os barquinhos aí, né, que eu coloquei algumas fotos, e muita gente veio perguntar, tu não sentiu medo, né? Vou falar sobre os meus medos também, que inclusive é uma das perguntas aqui. E a gente pegou esse barco e a gente andou mais uns 45 minutos, 50 minutos até a gente chegar nesse Hotel Floresta, que fica bem isolado,
na beira do rio, onde a gente sabe que sabia, né? Que tinha aí jacaré, sucuri, onça, tinha tudo isso por lá, a gente sabia que eles estavam lá, todos esses animais incríveis, né? Esses animais de poder. Mas eu não vi nenhuma onça, não vi nenhum jacaré, nenhuma sucuri. Até queria ver, mas eu acho que foi bem bom eu não ver. Enfim, então a gente foi nesse grupo e ficou nesse hotel Floresta, próximo a Manaus, tá? Nem tão próximo, mas o local onde eu fiquei foi via Manaus, tá? Então depois eu já compartilhei aqui o grupo, né? Eu sou o Gaia, que é o grupo dessa experiência, né, que compartilha essa experiência. Eles visitam outros lugares, portais no mundo, né? Quando viajei, eu compartilhei com vocês os chakras do Brasil, né? Cada região do Brasil compreende uma energia que está relacionada a um chakra também, como a gente já conhece, né? Dentro das terapias energéticas, da espiritualidade, que temos 7 principais chakras, que cada um deles ressoa uma energia, que essa energia ela tem uma característica que influencia na nossa vida. O Brasil também tem. Depois a gente tem esses chakras a níveis mundiais também. Então o Soul Gaia, que é esse grupo, né? Esse portal que leva a gente para essas experiências. Já compartilhei, vou compartilhar de novo. Se eu esquecer e alguém quiser saber, me chama aí que eu compartilho, porque foi uma experiência muito segura, uma experiência muito linda com elas, sabe? São umas meninas, né? A Gil, a Elusa. Agora eu não vou lembrar todos os nomes, mas assim, um espaço de muita segurança, porque o que a gente vivenciou foi muito forte mesmo, e a gente precisa estar, né, num lugar seguro, se sentir seguro para todas essas experiências, né, para que a gente possa se entregar, para que a gente possa deixar fluir, tá? Então o local é Manaus. Essa experiência por esse grupo que eu fui, do Soul Gaia, acontece, já é a terceira edição, então acredito que no ano que vem elas... né? Acredito não, tenho certeza, porque é um lugar que elas gostam muito, né? E que acontecem coisas bem bonitas a nível de cura. Então no ano que vem, eu acredito que seja ano que vem, não sei direito, também não vou falar aqui se eu não sei. Elas terão essa nova edição. Então quem sentiu o chamado da floresta super recomendo, super indico, né? Com um grupo aí que traz bastante segurança e que é super responsável, tá? Falando sobre, né, essas experiências, como foi um retiro, a gente viveu várias dinâmicas, né, constelação familiar, a gente participou de um ritual do cacau, a gente fez respiração circular, roda ancestral, então yoga, praticou yoga, várias terapias, né? Várias técnicas terapêuticas, dinâmicas terapêuticas que foram bem importantes para a gente ancorar a energia e trazer aqui, né, para a matéria aquilo que estava aí, né, ressoando a nível energético e espiritual. E aí alguém me perguntou aqui se eu consagrei ayahuasca, rapé, sapinho. Não sei se é sapinho, também não conheço. Ela colocou aqui que não lembro o nome, mas enfim. Eu já consagrei ayahuasca 7 vezes. Mas lá eu não tinha a consagração, e eu digo assim, ó, que bom que não tinha, porque, né, já tenho experiência com a ayahuasca, já consagrei várias vezes, né, 7 vezes, um número bem significativo para mim. E a minha sensação, quando eu saí da floresta, foi que eu tinha ficado esses 5 dias na força da ayahuasca. Então, não tinha necessidade nenhuma de a gente consagrar. Eu não sei onde é que a gente iria consagrando a ayahuasca lá naquela energia toda. Mas teve sim rapé. A gente fez uma roda, né, uma roda do fogo ancestral com rapé. Era opcional, eu não tive experiência com rapé, eu não sinto esse chamado, né, várias pessoas, né, não sei se fala consagrou rapé, acho que é, né, consagraram o rapé, eu não consagrei, eu fiquei, né, senti de participar mais da energia do fogo, e querendo ou não, a gente entra também na energia do rapé, só de estar aí, né, intencionando, mas eu não recebi o sopro do rapé, né, que chama, porque não senti o chamado naquele momento, senti que tinha outros processos ainda reverberando daquele dia, de outros processos de cura que aconteceram, mas sim, teve rapé. Esse sapinho não sei o que é, desconheço, tá? Depois, se alguém aqui que estiver na live souber, ou que vier assistir a live depois quiser esclarecer, trazer mais conhecimento aqui pra gente, super fique, né,
confortável com isso. Acho que aqui é um lugar de troca pra gente ir crescendo, né? Conhecendo todas essas medicinas que auxiliam a gente aí no nosso processo de autoconhecimento, de conexão com a nossa espiritualidade. Então, não consagrei a ayahuasca, mas senti que eu tinha ficado aí 5 dias na força da ayahuasca, potente, assim. Então, não. Até quando eu fui, né, quando eu fui saber sobre participar do retiro, até perguntei se ia ter, estava empolgada se fosse ter, e até as meninas falaram, não, a gente não faz porque não é necessário. Aí eu compreendi, né, o porquê não dessa necessidade, porque a floresta em si, ela já está aí, né, com toda a sua força, a gente já entra nesse portal dessa energia que a ayahuasca é essa conexão com Gaia, né, com as plantas, com a terra, com os 4 elementos. Então, a gente estando lá na Amazônia, a gente já adentra esse portal sem a necessidade de consagrar a ayahuasca. Falando, né, dessa energia da floresta, falando sobre se conectar com a floresta, tem uma pergunta aqui que é se tinha muito mosquito. Gente, tinha muito mosquito. Eu nunca vi tanto mosquito. E, assim, nos primeiros dias foi bem desafiador para mim, porque mesmo passando o repelente, né, eu fui com repelente natural, não funcionou. Eu peguei um repelente, né, normal com uma colega de quarto, também não funcionou. E aí na terceira tentativa de um repelente também natural, né, da minha amiga Rê, que fez em casa, com óleos essenciais, com óleo de coco, foi o que me salvou. Aí eu passei esse repelente dela e consegui, né, ficar protegida aí contra os mosquitos, porque, nossa, foi bem assim, desafiador no primeiro, segundo, terceiro dia, assim, até eu ajustar. Porque, nossa, chegava a doer, assim, é uma picada muito forte, eles são diferentes dos mosquitos aqui do litoral. E eu senti essa diferença, assim, doía, sabe? Era muito mosquito mesmo. Só que o que acontece? Uma curiosidade, né? Quando eu tava me organizando para ir, eu conversei sobre esse aspecto com as meninas e elas falaram que não tinha tanto mosquito lá. Por quê? Porque o pH do Rio Negro, né, que a gente fica lá nos entornos do Rio Negro, tem um pH que espanta o mosquito. Então eu fui super confiante que não ia ter tanto mosquito. Só que o que acontece? Como teve uma seca muito grande, né, a gente sabe, né, essa desarmonia, né, a nível aí climático, teve uma das maiores secas lá da Amazônia, então secou muito e deu tempo, né, com essa seca de criar capim, onde o rio veio a cheia depois, e esses capins, eles se elevaram, eles estão flutuando lá. Se vocês viram alguns vídeos que eu postei, né, tem bastante capim, assim, na borda do rio, né, na borda da piscina, seria no leito do rio, né, bastante capim. E aí esse capim, né, que é anormal, fez com que se criasse mais mosquitos. Então tava meio não era o normal, né, todo aquele mosquito ao qual a gente presenciou lá, segundo, né, os guardiões lá do Hotel Floresta que a gente ficou. Eles falaram que normalmente não é assim, é por causa desse desequilíbrio. E aí a gente vai vendo, né, o quanto esse desequilíbrio vai trazendo mais desequilíbrio. Então era algo que não tinha mosquito, né, o próprio rio era um repelente, e aí com a seca dessa mudança climática trouxe aí algo, né, que a gente já nem notaria, cresceu o capim, aí esse capim foi lá e trouxe o mosquito, né? Então, assim, muitos desequilíbrios que a gente vai percebendo e que vão influenciando, né, no macro, e que a gente, por não estar conectado ao macro, a gente não consegue identificar. E aí quando a gente vai lá, conversa, né, com os ribeirinhos lá sobre tudo isso, a gente vê o quanto isso interfere, o quanto isso traz desequilíbrio e o quanto a gente precisa ter cada vez mais consciência sobre a forma com que a gente lida com a natureza, né, o amor, o respeito que a gente tem com Gaia, porque por mais que a gente esteja, né, eu até tenho mais acesso à natureza aqui, mas às vezes a gente está dentro do nosso apartamento, né, desconectado com o macro, e a gente não tem noção do quanto desequilíbrio a gente está, né, criando, né, para a Mãe Terra. E a gente está num momento muito especial a nível espiritual dessa transição planetária. Então a gente desenvolver a nossa espiritualidade, também desenvolver esse amor, esse respeito com Gaia, com a natureza.
E isso ficou muito claro para mim lá. Ainda mais claro, né? Porque é algo que eu já venho me tornando consciente há algum tempo. Então, estar lá é inevitável a gente ressignificar a nossa relação com a natureza, né? Porque lá ela nos mostra uma força que se algum homem ainda, né, duvida da força que a natureza tem, quando a gente vai lá e se coloca frente a frente não, mas é uma forma de falar, né, com toda a potência daquela natureza, a gente teria aí mais respeito, né, a gente desenvolveria aí, né, a nossa amorosidade, o nosso respeito pela natureza, porque é uma força que nada que o homem possa criar, né, tem o poder de transcender essa força. É algo surreal, né, movido por Deus, né. Então a gente não tem como ir contra isso. Então que a gente aprenda a respeitar a natureza, né. Eu acho que esse foi um dos grandes insights que eu tive lá. É uma das perguntas sobre os insights que a floresta me trouxe. E aí foram inúmeros, tô ainda aqui, né, contabilizando, mas um foi essa relação com a natureza, com a força da natureza. O segundo foi, assim, um dos que mais me tocou, porque eu acho que quando eu fui para a Amazônia, eu vim passando, né, esse início de ano para mim, emocionalmente, espiritualmente, foi bem desafiador a nível de sustentação, né, de sustentar as minhas emoções, né, para que eu pudesse fluir, porque se a gente não sustenta as nossas emoções, a gente oscila muito, a gente não flui, a gente fica resistente ao fluxo daquilo que a gente busca na nossa vida, né? Eu quero manifestar coisas na minha vida, quando eu busco manifestar, e é o que nos move aqui, o que nos motiva é realizar os nossos sonhos, quando a gente não consegue sustentar, né, ter uma sustentação da nossa frequência, da nossa energia, a gente acaba não colapsando a onda que a gente fala dentro da física quântica, que é manifestar, trazer para a matéria os nossos sonhos. Então, eu comecei assim, finalizei 2023 super lá em cima, e aí o início do ano para mim veio bem desafiador para sustentar. Então a minha maior intenção em ir para a floresta foi para que eu me conectasse com essa força, né, que a floresta como macro nos espelha muito bem, né, para me sustentar as minhas emoções, para mim ter essa sustentação, para deixar fluir, né, para fluir. O que é fluir, né? É dar espaço para que o divino atue nas nossas vidas, os milagres, né, realizar os nossos sonhos, prosperidade, abundância, amor, tudo isso. Então a gente precisa sustentar. Então um grande aprendizado foi isso, porque a floresta trouxe muito essa força, né, então me conectou com essa força, e a imensidão daquele rio, né, me mostrou que é possível fluir, né, ter essa fluidez com essa força, mas é uma força diferente, né, que a floresta mostra pra gente. É uma força que não resiste. Então, assim, aquelas árvores, né, porque o que acontece lá? Na seca, né, o rio baixa, mas tem muita vegetação. Quem acompanhou os meus vídeos viram muitas árvores fortes lá, né, e o rio fluindo. Então a natureza se sustentava, né, aquelas árvores, a mata se sustentando aí e permitindo o fluxo daquele rio, né. Então para mim foi assim muito espelhar isso, né, olhar aquilo acontecendo a todo momento na minha frente, porque a gente ficou, né, na beira do rio, e integrar dentro de mim, né, que eu possa manter aquela força, e aquela força, né, que eu necessito para sustentar a minha energia, a minha frequência, que isso não seja algo racional, algo que bloqueie, que resista ao fluxo da vida, né, porque muitas vezes a nossa força, a gente aprendeu a ser forte a nível racional, né, nessa energia masculina. Então a gente vai fazer, a nossa força, ela é muito um movimento externo, né, de embate, de resistência. Então me conectar com a floresta foi muito reconhecer essa força do feminino, né, essa energia do feminino que tá lá, né, tá ancorada, ela não se movimenta, aquela mata, né, aquelas árvores lindas, assim, centenárias, e o rio, né, fluindo através delas, né, elas não resistem ao fluxo do rio, elas se sustentam lá, sem a necessidade de buscar, né, de se movimentar, de ter que trocar de lugar. Então, foi muito esse insight, assim, de ancorar minha energia feminina, a força do meu feminino, que vem desse espaço de confiança, de fé, e permitir que a vida flua através de mim, né?
Então, que a vida me conduza, né? Que o fluxo da vida me conduza. Então, esse foi o meu maior insight, era uma busca minha. E aqui, conforme eu for respondendo, eu vou contando. Essa relação com a natureza e o respeito à força dela, né? Então, a gente cada vez cuida mais e mais Mãe Gaia aí, porque é uma força que não tem, é ilimitada, né? Porque ela é movida pelo todo, né? O todo que está aí habitando. Então, ela é muito potente. Então, esse respeito que se potencializou muito, 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 muito. Então, nunca mais olhar, né, para nada que represente aí Mãe Gaia sem respeito, né, sem poder estar aqui, né, olhando para uma árvore e estar aqui me agradecendo, né, e me colocando num lugar, né, de contemplação, de respeito mesmo, porque é muito gigantesco e muito potente essa força, tá? Então esses foram os 2 insights, tem mais, depois eu vou trazendo aqui durante o processo. O que mais eu gostei, o que foi inesquecível. Nossa, é difícil, eu gostei de tudo, mas assim, o sol, e aí já vem um dos aprendizados, né? A gente saiu de noite de barco, então a gente foi ver o sol nascer. Eu sou assim, a louca do pôr do sol, do nascer do sol, gosto muito, então para mim foi uma experiência muito linda. A gente foi ver o sol nascer, e para ver esse sol nascer a gente saiu de noite, então a gente pegou o barquinho, né, aquele barquinho pequenininho, e saiu pelo rio em busca de um lugar que a gente pudesse ver o sol nascer. E aí, a gente naquele barquinho, no meio daquela floresta, né, com aquele céu estrelado. Nossa, foi assim, uma sensação de conexão com o todo e da grandeza do divino que foi assim emocionante, porque imagina aquela floresta gigantesca, aquele rio, né, aquele barquinho e aquele céu, e a gente indo em busca, né, do nascer do sol. Só que em meio a toda aquela potência, né, eu senti muito medo. Então, assim, o medo do que é natural, né, o quanto a gente tá condicionado às nossas crenças, padrões limitantes, que a gente tem medo daquilo que é natural. Então me veio muitos medos durante aquela travessia, né? E que tentavam me desconectar da grandeza que era aquele momento, né? De estar lá sobre aquele céu estrelado, aquele rio que fluía assim, sem resistência, toda aquela mata, toda aquela floresta, né? E o quanto o meu ego tentava me tirar de lá para os meus medos. Então foi um processo bem interessante, porque eu respirava e aí vinham todas as hipóteses negativas, né? Que poderiam acontecer, catastróficas, que poderiam acontecer por estar lá. E só que a minha consciência me trazia para o presente, então eu respirei muito naquele momento, né? Naquela trajetória noturna de barco, para mim não me desconectar daquele momento, né? Para mim viver, experienciar aquele momento com fé, com confiança daquilo que estava acontecendo. Então, assim, foi um dos momentos mais lindos, assim, para mim, né? Que eu mais gostei, o nascer do sol, assim, surreal, porque um silêncio e ao mesmo tempo muito barulho, né? Porque, como eu compartilhei com muitas pessoas, assim, no nascer do dia era um barulho estrondoso, assim. Eram barulhos que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu nem sei que animais eram aqueles, mas assim, quando o sol começava a nascer, aquela floresta lá reverberava num som infinito, assim, um som muito forte. Então a gente vendo o sol nascer e a gente ouvindo, né? A floresta acordando, então a gente estava super conectado aí com os ciclos, e aí para mim foi muito assim, esse processo mesmo que eu trouxe, né, sobre o meu maior insight, aprendizado, que é sustentar, né, o fluxo, porque eu estava aí recebendo um fluxo muito elevado de energia, e ao mesmo tempo eu estava bloqueando, me sabotando, resistindo por causa dos meus medos, né? E que naquele momento não fazia sentido nenhum. Eu estava lá para aproveitar, estava lá para experienciar. Então, de sustentar, né, dentro de mim a minha confiança, a minha fé, para que a gente possa acessar
essas frequências elevadas, porque isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está vivendo uma fase tão boa na nossa vida que a gente não consegue sustentar essa energia da felicidade, a gente começa a deixar os nossos pensamentos, os nossos medos minarem a gente e a gente acaba criando situações desafiadoras na nossa vida. Então, sustentar essa energia elevada que a gente busca aí na nossa vida de prosperidade, de abundância, de alegria, que é, né, quando a gente traz para aquela escala das emoções que eu sempre falo aqui sobre as emoções humanas e estarem relacionadas com frequências elevadas. Então, a alegria, o amor, a paz, elas são frequências bem elevadas e a gente não está acostumado, a gente está desenvolvendo isso no nosso caminhar. Então, muitas vezes a gente entra nessas frequências super elevadas e a gente deixa, né, a nossa mente minar o nosso campo mental aí, baixar as nossas emoções e a gente não sustentar esses ciclos de frequências elevadas. Claro que a gente não vai conseguir ser estáveis nessas frequências elevadas, a gente vai oscilar, porque a gente está aqui no mundo e isso faz parte da nossa humanidade, mas buscar cada vez mais sustentar essas altas energias, né, essas altas vibrações, e aí foi muito isso, né, tô aqui para aproveitar esse momento muito especial, né, naquele lugar incrível, ou eu vou deixar o meu medo me minar? Então, ali já estava praticando, né, através da respiração, né, que é tão importante, sustentar essa frequência, né, sustentar essa energia elevada, que essa energia elevada nada mais é do que o fluxo do divino, né? Como é que o divino flui através de nós? Através dessas emoções, da alegria, da paz, do amor, né? Então, quanto mais a gente se conecta a essas frequências, mais o divino está atuando, mais a gente está aí no fluxo, né? E para isso a gente precisa conhecer, reconhecer as nossas emoções, né? E esse é um processo muito lindo aí do autoconhecimento, de desenvolver a nossa espiritualidade. E aí eu sempre falo aqui, e é o meu servir, né, auxiliar vocês nesse processo, e a minha busca na Amazônia foi essa. Então uma das coisas mais lindas foi, né, o que eu mais gostei foi desse passeio noturno, que ao mesmo tempo me reverberou muitos medos, inseguranças. Também aqui uma das perguntas é se eu senti muito medo, né, se eu senti medo, porque eu não sei para vocês, né, vou aqui já trazer essa pergunta, se eu senti muito medo, com outra que é se era o meu sonho ir para a Amazônia. Sempre foi meu sonho. Nunca foi meu sonho ir para a Amazônia, e eu achei bem engraçado, assim, porque muitas pessoas que estavam lá, quando a gente dava depoimento, a gente compartilhava, né, nas dinâmicas, sempre falava que era um sonho ir para a Amazônia, né, que sempre quis ir. Eu nunca tive um sonho de ir para a Amazônia. A minha perspectiva da Amazônia era muito assim. Eu sou lá do interior, né, então quando eu ouvia falar da Amazônia, para mim era um lugar muito perigoso, né? Era algo assim que eu não sobreviveria lá, né? Porque era muita coisa. Era assistir novela, né? Tinha uma novela que mostrava muito a Amazônia, né? Acho que... não vou lembrar agora. Até a gente falou lá da novela Rei do Gado, não lembro. Então, pra mim, assim, a Amazônia era algo muito assustador. Então, nunca foi meu sonho. Quando eu fechei essa viagem, foi muito um chamado, tipo aqueles milagres, assim, foi em poucos dias eu fechei a viagem, nem sabia o que eu estava fazendo, só fechei porque eu senti esse chamado de ir. E quando eu fechei essa viagem, reverberou em mim tantos medos de ir para lá, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas de vocês que estão vendo essa live têm mais, não carregam tantos bloqueios em relação a isso, mas eu pensei, eu vou andar de barco naquele rio, eu tenho muito medo da água, animais e tudo mais. Reverberou muitos medos em mim e foi uma oportunidade de eu limpar esses medos, e eu achei que era só eu, e depois quando eu voltei falei com outras pessoas, nossa, eu ia ter medo disso, né? Então assim, é uma oportunidade também de a gente transcender os nossos medos. Para mim, assim, eu nem sabia que eu estava indo para isso, eu nem sabia o que eu estava indo fazer lá, e foi só no primeiro dia de dinâmica que a gente fez um exercício sobre o que a gente veio buscar aqui, o que a gente está fazendo aqui, que eu fui entender o que eu estava fazendo lá, porque foi muito um chamado. Quem já recebeu um chamado aí na vida sabe como é que é. A gente fica meio perdido, nem sabe o que está fazendo, mas a gente só faz, né? Então, assim, nunca foi o meu sonho ir para a Amazônia, e só que
nunca foi um sonho do meu ego, né? Porque eu acho que o meu ego, ele almejava outras coisas, outros tipos de viagens e tudo mais. E só que era um sonho da minha alma, tanto que se concretizou, né? Antes de muitos outros sonhos que eu tinha aí no papel, ir para a Amazônia foi algo que se concretizou antes. Então, com certeza era aí um sonho da minha alma ir para lá, e eu senti quando eu estava lá que realmente era algo que eu precisava passar, que era algo que estava na minha linha de tempo de vida, então não foi por acaso. Acho que eu já vim para cá com essa experiência. Eu acredito muito, né, que a gente pode mudar a nossa vida através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, mas que existem, né, episódios da nossa vida que a gente já sabe que a gente vai passar, né, indiferente das nossas escolhas, a gente vai experienciar porque a nossa alma escolheu. E eu acredito que ir para a Amazônia foi, né, uma escolha da minha alma, né, como eu trouxe anteriormente. Meu ego jamais teria feito essa escolha, então foi muito lindo. Eu senti vários medos, então já no momento que eu fechei a viagem, que eu me dei conta que eu estava indo para lá, eu comecei a limpar esses medos. E lá também, né, como eu falei, foi sustentar, né, uma frequência mais alta, uma frequência do amor, da alegria, liberando, identificando quais eram os medos que me limitavam. E eu acredito que eu voltei de lá muito mais forte, né, e muito mais capaz de lidar com os meus medos, porque eu me defrontei com vários deles lá. Inclusive, teve um dia que a gente participou de uma dinâmica e a gente saiu e a dinâmica terminou bem tarde, assim. Já estava escuro e a gente foi pro rio. E aí o guardião lá do Hotel Floresta foi lá chamar a gente, porque não podia entrar no rio de noite, porque tinha sucuri, tinha jacaré, né? Então, assim, era uma coisa bem diferente para mim estar lá e receber isso, mas ao mesmo tempo eu fui lidando com essa confiança, né, de estar lá, de poder viver aquela experiência a nível potente, né, de não me limitar, né, e graças a Deus todo mundo saiu, teve a experiência de tomar banho no rio à noite, né, e todo mundo saiu bem, né, a gente voltou todos seguros, muito mais preenchidos do que fomos, então a gente só teve ganhos lá e foi muito lindo. Então é confiar mesmo, né, porque sim, poderia acontecer alguma coisa, mas sempre pode acontecer alguma coisa negativa na nossa vida. Então a gente precisa começar a se desvencilhar dessas possibilidades negativas e se permitir experienciar, né, tudo de bom que aquele momento tem a nos proporcionar, né? Claro, com responsabilidade, sim, né? Então essa história do rio foi algo assim que eu contei, que saiu, né, um pouquinho aí do cronograma, mas eu iria de novo porque foi uma experiência muito linda conectar. A gente ficou aí na bordinha e tá tudo bem, estou aqui viva para contar. Mas são coisas que podem acontecer, né, em qualquer lugar, então a gente ter confiança nesse fluxo divino, né, então a gente se permitir ser guiado aí pelo divino, porque se a gente começar a ter medo de tudo, os nossos medos, eles vão nos bloquear para a gente viver uma vida, né, mais conectada, uma vida mais feliz. Então, assim, olhar para os nossos medos, né? E eu acho que esse é a nossa maior bússola, né? Por que eu não faço isso? Quais são os medos que me limitam a realizar os meus sonhos, né? E começar a transcender esses medos. Um dos insights que veio muito forte numa roda de fogo que a gente fez lá, de conectar com o fogo, né? Me veio assim da minha alma para mim, né? Para mim abrir mão das justificativas que me fazem mascarar os meus medos e assim, né, ignorá-los, não aceitá-los, não transcendê-los e não curá-los, né? Então, quantas justificativas eu conto para mim para mascarar os meus medos, né? Então, assim, se a gente olhar realmente para os nossos medos, a gente vai ter uma oportunidade de transcender, de curar, né? E às vezes a gente não faz isso, a gente fica contando historinhas para os nossos medos. E lá me veio esse insight também em relação aos insights que a floresta me trouxe, né? Então, assim, o quanto eu fico contando historinha em relação aos meus medos, ao invés de olhar para ele, poxa, eu tenho medo disso, né? Eu vou olhar para esse medo, eu vou aceitar esse medo primeiro, né? Porque tudo que a gente nega se potencializa muito. Então, assim,
vou olhar para esse medo, vou aceitar que eu tenho esse medo e não vou ficar contando justificativas, né? Então, assim, não vou entrar no rio agora. Quando a gente foi, né? A gente foi fazer um passeio de barco e o pessoal entrava no rio. Eu tinha medo. Então, assim, eu vi que eu queria contar historinhas, né? Não, eu vou devagar, eu vou lidando com o meu medo. E aí eu fui me soltando nos dias que foram passando para liberar esse medo. Agora, se eu ficar contando historinhas, se eu ficasse contando historinhas, eu ia ficar contando historinhas e eu não ia olhar para esse medo, eu não ia, né, transcender, aceitar esse medo e me comprometer comigo de ir liberando esse medo para que eu pudesse viver essa experiência mais profunda. Então, assim, a minha meta é a próxima vez que eu voltar para a Amazônia, né, e assim, sem medo nenhum, me jogar naquele rio lá mesmo. Então, assim, esse aprendizado veio muito forte quando a gente é defrontado aí com os nossos medos, assim, de uma forma mais forte. Então, a gente começar a observar que historinha que eu tô contando, né, para mascarar os meus medos, porque isso vai matando a gente aos pouquinhos, né, porque a gente vai deixando de viver a vida por causa desses medos. Então, que a gente possa ir liberando e transcendendo, primeiro aceitando para poder liberar, transcender, curar, ressignificar, né, porque por baixo de um medo tem muita coisa que precisa aí ser olhada, ser compreendida. Então, também foi um insight que a floresta trouxe para mim. Então, se eu senti medo, se era um sonho para a Amazônia, eu já respondi. Se eu consagrei a ayahuasca, o que eu mais gostei, a localização, os insights. E aí estão me perguntando aqui sobre perrengues. Se eu passei perrengue na Amazônia? Ai, gente, então, depois que eu vim morar aqui no Ross, né, sabe, quem me conhece sabe que eu tô morando num lugar mais, assim, com contato com a natureza, mata. Então, aqui eu já comecei a passar por muitos perrengues que foram deixando de ser perrengues, né, que eu poderia ter encontrado lá na Amazônia. Então, assim, já tô mais em harmonia. Então, muitos medos também, né, que eu fui curando quando eu vim morar aqui foram se dissolvendo. Mas, assim, 2 perrengues que eu posso dizer que a gente passou lá foram os mosquitos e os meus repelentes que não funcionaram. Então, foram perrengues, sim, porque, nossa, foi bem desafiador, como eu já falei antes. E outro perrengue foi na volta. Então, eu até já ouvi uma das meninas que estavam no grupo contando também como um perrengue. E a gente ficou lá 5 dias na Amazônia e não tinha chovido ainda. E eu tava toda, minha criança interior, querendo que chovesse, porque eu queria tomar banho de chuva na Amazônia. E eis que o dia de ir embora, o tempo fechou. E aí eu tava, né, querendo chuva, eu quero chuva, a gente vai voltar com chuva. Só que a chuva caiu bem na hora que a gente tava voltando de barco. Então, assim, lá na nossa lista, né, do que precisava levar pra floresta, tinha capa de chuva, eu levei a capa de chuva. E aí, só que eu não quis colocar no início, porque eu achei que ia ser uma chuvinha. Só que quando a gente chegou num determinado momento, caiu muita chuva. E claro, né, eu tive a experiência de pegar chuva na Amazônia. E aí depois eu até me senti culpada. Ai, meu Deus, eu manifestei essa chuva. E tinha gente que nem tinha levado capa de chuva. E aí eu abri a minha e a gente fez tipo uma cabaninha lá, porque eu me senti meio culpada de ter, né, querido, né, que tivesse a chuva. Então, a gente fez uma cabaninha, eu e mais umas 4 meninas, a gente ficou embaixo da minha capa de chuva. E aí foi um perrengue porque a gente chegou na margem do rio, a gente pegou um ônibus e aí foram mais 2 horas de ônibus até o hotel. Então a gente passou esse tempo todo com roupa molhada, então foi um perrengue. E é isso, gente, se a gente vai para a Amazônia, esse é um dos perrengues que podem acontecer, sim, porque não tem o que fazer. Poderia ter, né, um cobertinho no barco, mas não tinha, só o da mala, o barco menor das malas tinha um cobertinho, então foi bom porque aí não molhou tanto as malas, mas a gente foi molhado sim, eu acho que foi o maior perrengue. Os mosquitos porque, né, os repelentes aí demoraram para fazer efeito, acho que era um sangue novo lá na Amazônia, então eles estavam bem ativos. Uma coisa também em relação aos mosquitos, e talvez para algumas pessoas que venham ver essa live parece meio loucura, mas para mim faz todo sentido que, como eu estava assim, muito incomodada, eu estava conversando com
uma pessoa muito querida que estava lá no grupo, ela disse, conversa com eles, porque às vezes a gente não se sente parte, né? A gente fica com raiva e isso vai gerando essa energia. É como um cachorro, né? Se a gente tá com medo, ele sente que a gente tá com medo e ele ataca, né? Pode nos atacar. Então, assim, vai conversando com os mosquitos, vai fazendo parte disso, vai deixando essa tua resistência, essa raiva que tu tá sentindo, né? Em relação a eles, que vai te ajudar. Porque eu faço isso e eu não senti mosquito, eu disse, bom, então eu vou fazer. E aí eu já é algo que, né, que eu tenho consciência, mas uma coisa assim que eu ainda não consegui me harmonizar foi com o mosquito. Aqui mesmo, né, onde eu moro tem muito, então é uma coisa que para mim precisa aí, né, ser ressignificada. Então eu comecei a fazer essa dinâmica, né, de não ficar com tanta raiva e foi engraçado que eu fazia até o Ho'oponopono, né, para os mosquitos para poder aliviar, né, aquela situação que foi bem intensa nos primeiros dias e funcionou, viu? Um repelente que deu certo, uma nova consciência em relação ao meu relacionamento com os mosquitos aí ajudou a fazer com que, né, ficasse mais leve essa situação. O hotel, assim, né, ele é um hotel super simples, eu mostrei para vocês, né, de madeira, as cabanas de madeira com coberto de sapê, né, a gente até viu a palmeira, né, a gente fez uma trilha na floresta, foi bem legal, uma trilha na floresta, a gente viu qual é a palmeira que eles colocam para secar para fazer os telhados lá, né? Então, assim, tudo muito simples, mas muito gostoso, muito limpo, comida gostosa, peixes, assim, que eu nunca tinha comido. Então, comer aquele peixe, aquela comida que nasceu lá naquela energia da floresta, assim, era muito nutritivo. A gente conheceu, assim, comidas, né? A preparação da comida é bem diferente do que eu tô acostumada. Claro, tinha arroz, feijão, né? Mais ou menos as mesmas coisas, mas o preparo diferente. As frutas, né? Então, assim, um abacaxi mais doce que eu já comi. Normalmente aqui eu como quase não como abacaxi. Quando eu vou comer, eu já vou comer assim, né? Vai ser amargo. E tanto que lá no primeiro dia eu não comi abacaxi porque eu tinha essa memória, né, com o abacaxi. E aí uma amiga disse, come porque é muito doce. Então, um abacaxi mais doce que eu já comi. Então, é muito bom a gente viver essa experiência, conversar com as pessoas que moram lá, né, saber a história daquele lugar. É muito lindo porque lá eles não têm carro, né, é o barco, é o meio de transporte deles. Então, quando a gente voltou para a cidade, né, opa, tem carro aqui. Sabendo que lá a gente via todo mundo se locomovendo de barco, né? Carregando geladeira, fazendo, né, o transporte de barco. Uma experiência que foi bem diferente, que eu vou trazer aqui em relação às perguntas que vocês trouxeram, foi a visita à aldeia, né? A gente foi visitar essa aldeia e, assim, o mais emocionante para mim foi a ida, né? Porque a gente atravessou o Rio Negro, acho que foram 40 minutos de travessia do Rio Negro, porque onde a gente ficou no hotel é um afluente do Rio Negro, então ele é menorzinho, assim, né? E aí a gente foi atravessar o Rio Negro para chegar na aldeia, é a aldeia que fala, né, do povo indígena. E quando a gente foi atravessar, tava ventando muito, então tinha muitas ondas. Normalmente com onda não atravessa o rio, então naquele dia a gente foi até lá no início da travessia para ver se a gente conseguia fazer essa travessia, apesar do vento, que começou a ventar bem cedinho. E aí, né, o Germano, o guardião lá do hotel e também o guia, ele disse que nós poderíamos passar. E aí não me tranquilizou muito, porque eu disse, já passamos com ondas dessa forma. Tipo, eu achei que era normal, mas não era normal, né? Mas dava para passar. Então, assim, foi uma travessia com bastante ondas, uma travessia longa. Eu não tinha noção, né, da extensão daquele rio, então ventando fazia bastante onda, a gente fez toda aquela travessia, então também foi respira, né, aproveita o momento, sustenta, né, a alegria, a paz, o amor aqui, aproveita esse momento sem deixar que os teus medos te tragam desconforto e que bloqueiem ou criem resistência ao fluxo, né, que esse foi meu maior aprendizado. Então a gente teve esse contato com a aldeia também, foi bem bacana, foi bem forte,
compramos artesanatos lá, né, que estavam para venda, vimos uma apresentação dos índios, né, foi bem bacana essa apresentação, bem forte a energia, é uma cultura totalmente diferente, apesar de a gente já ver, né, que a nossa cultura já está lá também muito fortemente, mas é preciso evoluir, então, né, tá dentro, né, do que é natural, que é essa evolução, mas a gente poder estar lá em contato, ver algumas comidas típicas lá, né, então tinha algumas comidas lá que o pessoal, que eles disponibilizaram pra gente, bem diferente. Eu comi uma formiguinha que era assada, depois fiquei meio culpada de comer a formiguinha. E aí tinha uma outra larvinha do coquinho também viva, aquela lá eu não tive coragem de comer. Então foi uma experiência pra gente ter contato, né, com os povos, pra saber como é que é, porque a gente sabe o quanto a energia, né, dessa ancestralidade é forte e que influencia na nossa experiência de vida aqui. A gente em algum nível já viveu essa experiência, a nossa ancestralidade já viveu essa experiência, porque o povo indígena, né, ele tá aí em todo o mundo, né, então a gente sabe o quanto é forte essa raiz, é uma energia forte, que muitas vezes é desafiadora sustentar. Então assim, foi bem interessante a minha experiência lá na aldeia, bem forte, poder pisar naquele chão, né? Eu tirei meu chinelo, fiquei todo o tempo lá pisando naquele solo. Para mim foi uma experiência bem boa. Trouxe, né, o breu branco, que estou ainda aqui utilizando e me conectando muito com a natureza, que é uma resina de uma árvore da Amazônia que nos abre um portal bem grande de conexão com a espiritualidade. Eu já postei aqui, então toda vez que eu tô indo lá, queimar meu breu branco, eu volto, me conecto com aquela energia para me potencializar, para me dar aí ainda mais sustentação nesse processo, né, para que a gente possa fluir, que a gente deixe o divino fluir através da gente. O divino, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, né, ele não é medo, ele não é insegurança, tudo isso é contrário ao amor, né, ao contrário ao divino. Então que a gente aprenda a sustentar essas emoções e esse foi o meu maior aprendizado. Claro que muita coisa chegando ainda, né, é uma nova Cláudia, realmente é uma nova Cláudia que habita aqui depois dessa experiência, ressignificando muita coisa, integrando muita coisa. Nos meus atendimentos estou sentindo assim uma sustentação muito forte também. Eu senti que eu vim de lá, né, com uma sustentação muito potente. Estou vendo isso reverberar nos meus atendimentos. Então está sendo muito lindo, sabe? A minha busca sempre ela é individual para mim como ser humano, porque eu sei que esse é o meu propósito, né, primordial, para que depois eu possa compartilhar. Então poder ver essa transformação que eu busquei internamente para mim, reverberando aí no meu servir também é muito bacana, é muito lindo e me deixa muito grata assim por essa experiência que eu vivi. Então, se vocês aí, né, que estão vendo essa live, que vão viver depois, sentirem esse chamado, eu só digo, vão sem pensar, vão sem julgar, e se abram para receber, sem medo. Trabalhe o medo, porque o medo, ele só bloqueia a nossa vida, né? Então, se entregar para esse momento, ir mesmo. Se surgirem mais dúvidas aí durante, né? Quem for vir assistir as lives, manda para mim, vou adorar compartilhar, porque é uma experiência que todo mundo merece passar aqui nessa jornada humana, né, para que a gente volte lá para as estrelas, tendo experienciado essa conexão com Gaia, que é muito linda e é muito potente, tá bom? Então eu vou deixar essa live salva para quem curtir aí, assistir novamente, ou quem chegou depois, saber tudo sobre a Amazônia, e me abro aí para poder trazer aí mais informações no direct, tá bom? Um beijo no coração, que Mãe Gaia aí sustente, né, a nossa verdade, sustente a nossa vida, para que a gente possa deixar aí o divino fluir através de nós e criar aí uma vida mais alinhada com tudo aquilo que a gente merece viver aqui nessa jornada. Um beijo no coração.